Meus amados irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quem está feliz com Jesus, levanta a mão e dá um glória a Deus aí. É bem verdade, essa noite nós estamos aqui em Praça Pública, na cidade de Touros. É um prazer para nós estarmos aqui. Primeiramente eu quero louvar ao meu Deus por essa rica oportunidade que Ele nos concede. Não podia deixar de agradecer também ao nosso querido pastor Samuel Renovato. Pastor, muito obrigado por ceder a tribuna aqui essa noite. Nosso grande diretor do DEPEN, pastor, o senhor mora no meu coração, Américo Marques, homem de Deus, a sua presença aqui dá peso a esse trabalho, pastor. Muito obrigado pela responsabilidade nessa tão rica obra. Agradecer a todos os cidadãos aqui da cidade de Touros, mais uma vez agradecer a coinonia, a harmonia, o amor que foi dispensado a toda a diretoria desse trabalho, aqui junto ao nosso querido amigo Jesuíno, foi a ponte de Deus, ao padre que brilhantemente nos cedeu esse espaço essa noite também com harmonia, para podermos falar acerca do reino de Jesus Cristo. Sem perca de tempo, eu queria que você abrisse a sua Bíblia essa noite, no Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo de número 4, versículos de 35 a 41. Marcos capítulo 4, versículos de 35 a 41. Enquanto você procura, estou vendo que tem gente procurando, vamos ler todos juntos aí. Seja um missionário. Se você tiver alguém do seu lado que não tiver um exemplar da Bíblia Sagrada, você que tem aí o exemplar daquele Novo Testamento preto ou azul, é o segundo livro do Novo Testamento, o livro de Marcos. O tema do texto e o tema como epígrafe na Bíblia Sagrada, na minha e na sua, está escrito assim: Jesus acalma a tempestade. Vou repetir: Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda ou para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa dormindo. Ele, quem? Jesus estava na popa dormindo sobre um almofado. E despertaram-no dizendo-lhe: Mestre, não se importa que nós pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor. E diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Agradeço. As tempestades, elas são inerentes tanto para o justo como para o injusto. A tempestade, ela vem tanto para o rico como para o pobre. A tempestade, ela está para o crente como para o descrente. E é balizado em que o Senhor fala isso aqui em Praça Pública essa noite? Deixa eu te explicar. Tudo começou no jardim. O jardim era um lugar de analisarmos quem nós somos, quem nós éramos e quem nós queremos ser no futuro. É no jardim que nós entendemos o projeto da criação. Foi no jardim que Deus estabeleceu o seu melhor projeto, a sua obra-prima, os homens, eu e você. Deus passava toda a tarde para conversar com o homem, Adão. Preste minha atenção. E aí, Adão, como é que estão as coisas? Está tudo certo. Só que certo dia, Deus mais uma vez, como de costume, passou para conversar com Adão. E Adão não estava no lugar de sempre. O que nós começamos a entender com a história do homem é que não é Deus que sai do lugar, são
que se afastam de Deus, são os homens que ficam distantes daquilo que Deus quer. É o homem que vai para longe do propósito central. E o capítulo 3 do livro do Gênesis, o livro do Bereshit, vai nos dizer que o homem cai, o homem vacila, nós erramos, todos nós erramos. O apóstolo Paulo vai nos assegurar aos cristãos que estão em Roma, dizendo que o pecado chegou ao mundo e através do pecado a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E agora, irmão, é a pergunta que você me faz: o que fazer então se nós erramos? O que fazer então se tudo está acabado? Se eu não tenho força, tenha calma. O salmista vai dizer no Salmo 30 que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. O Salmo 12, verso 5 vai dizer: por causa da opressão do pobre e do gemido do necessitado, eu me levantarei agora, diz o Senhor. E aí, o que eu tenho que fazer então, irmão, essa noite? O apóstolo Paulo nos assegura: se com tua boca confessares a Jesus Cristo e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, você vai ser salvo. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ou seja, parece que está tudo acabado. O mundo está vivendo um caos moral e social. Ninguém se entende mais. Famílias se degladiando no mundo inteiro. Homens e mulheres, pais e filhos. Não tem mais uma direção coesa do que é certo e do que é errado. A verdade se transformou em relativa. Eu tenho a minha, você tem a sua. Mas a palavra de Deus vai dizer que, chegado à plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher e nascido sob a lei, para trazer vida, e essa em abundância. Esse é o projeto maior de Deus, transformar o homem. E você deve estar perguntando para mim: então por que o senhor leu esse texto de uma tempestade, se o senhor está falando sobre a transformação do homem? Deixa eu te falar uma coisa: não tem como ser transformado sem experiências. É impossível ser transformado sem experiências com Deus. Muitos dizem assim: irmão, eu sou filho de Deus. E eu corrijo você essa noite: não eu, a palavra. Sabe por quê? Nem todo mundo é filho de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 14 vai dizer: todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Só tem como ser filho se é guiado. Só tem como ser filho quando está perto. Só tem como ser filho quando se obedece. Só tem como ser filho quando cumpre. Não tem como ser filho quando desobedece. Não tem como ser filho quando está distante do relacionamento do Pai. E é assim que o livro de Marcos se apresenta. O Evangelho de Marcos, diferente de João, que apresenta o Evangelho de Jesus de forma cronológica, ou seja, os passos de João são exatamente o que aconteceu. Marcos é diferente. O Evangelho de Marcos é uma transformação geográfica. Jesus vai caminhar de uma região chamada Galileia, do lago chamado Lago de Genezaré ao Mar de Tiberíades, e está indo em direção a Jerusalém, que está no alto. Ou seja, Marcos está dizendo que nós começamos uma história aqui embaixo, que nós começamos frágeis, fracos, todos cheios de problemas, mas temos um ideal principal, que é morar com Jesus Cristo nas mansões celestiais. Mas não tem como fazer isso simplesmente dizendo que é filho de Deus. Por isso que eu li esse texto para os senhores e para as senhoras aqui essa noite. Este texto está balizado em 3 perguntas. A primeira pergunta está no versículo de número 38. Sabe qual é a primeira pergunta? Olhe para a sua Bíblia, leia comigo qual é a primeira pergunta. A primeira pergunta é: mestre, o senhor não se importa que a gente pereça?
A primeira pergunta é de baixo para cima, de quem não é nada para quem tem tudo, de quem é fraco para quem é poderoso. É a primeira pergunta. A segunda pergunta está no versículo de número 40 e diz assim: por que vocês estão tão tímidos? São tão tímidos? Ainda não têm fé? A segunda pergunta é de cima para baixo. A segunda pergunta é de quem tem poder para quem é fraco. A segunda pergunta é de quem sabe o que as coisas são e como elas funcionam para aqui e para baixo, pastor. E a terceira pergunta é uma pergunta que está no versículo de número 41. Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? A pergunta agora não é de baixo para cima e nem de cima para baixo. A pergunta é sobre nós. A pergunta é eu e você. Quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedece? O texto começa da seguinte maneira: e naquele dia, sendo já tarde. Que dia é esse? Que dia é esse que se entardeceu durante a caminhada até a cidade de Jerusalém? Como é que isso funciona? Deixa eu te explicar. Vamos lá para o texto, preste atenção. Esse dia é o dia que o semeador saiu a semear. Onde é que o senhor está lendo isso, irmão? Volte no capítulo 4 da sua Bíblia, do seu exemplar do Novo Testamento. Esse é o dia que o semeador saiu a semear. E ele jogou a primeira semente caiu numa terra. Mas essa terra de alguma forma foi assolada pelos pássaros e a levaram. A segunda semente ele sai plantando, trabalhando. Na segunda semente ela cai entre os pedregais. E a palavra de Deus vai dizer que de alguma forma as paixões vão arrebatando aquela semente boa do coração daquele homem ou daquela terra ao qual foi disposta. Última semente, ou melhor, penúltima, caiu entre os espinhos. Como pode? Caiu entre os espinhos. Plantaram lá, não tinha, só tinha aquele terreno, tinha que colocar. E a palavra de Deus vai dizer que os espinhos cresceram e sufocaram aquela semente. Ela até cresceu, mas ficou sufocada. Mas a última semente caiu numa terra boa. E ele vai dizer que essa última semente dá fruto para 30, para 60 e para 100. O que é que isso significa? Ou seja, e naquele dia, que dia? O dia do trabalho, o dia do ensino, o dia do relacionamento. Deus está de alguma forma mostrando ao povo através do seu filho que o relacionamento vale mais que tudo. Deixa eu te falar uma coisa aqui essa noite. Deus não se preocupa com talento, Deus se preocupa com caráter. Deus não está preocupado o quão potencial de coisas você é, se é médico, doutor, policial. Deus não quer saber disso. Deus quer saber se você é um homem que tem caráter, uma mulher que tem obediência. Esse é o relacionamento para o Deus verdadeiro. Por isso que ele manda Jesus para esse lado. Jesus está agora sentado no barco de um homem por nome de Pedro e ensinando essas parábolas do reino durante todo o dia. Há quem diga, você que me ouve, dizem assim: Jesus está em Cafarnaum, sabe por quê? Porque Cafarnaum é lugar de gente pobre. Deixa eu dizer uma coisa para você: Jesus não precisa vir aqui quando ele quer operar um milagre. Se a gente orar aqui, ele vai lá na nossa casa e transforma a vida do nosso irmão, do nosso tio, do nosso avô, da nossa família. Ele não precisa. E por que Jesus estava lá? Tem uma lição muito importante para nós aqui em praça pública. E você que me ouve aqui essa noite, preste atenção. O lago de Genezaré tem 3 características importantes. Quais são, irmão? O lago de Genezaré tem um comprimento de 24 quilômetros, na sua largura 12 quilômetros, mas no ponto mais profundo apenas 50 metros. Sabe o que é que Jesus Cristo estava dizendo quando ele vai para o lago de Genezaré? Ei, no reino do meu Pai não adianta ser grande nem largo se você não é profundo. No reino do meu Pai não adianta, as coisas crescem para baixo aqui. Aqui é se humilhando, aqui é se entregando que as coisas funcionam. Por isso que Jesus está no lago de Genezaré. E olha que coisa importante. E aí já era tarde. Jesus diz: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também outros barquinhos. Preste bem atenção: as tempestades,
elas nunca são vistas como algo que se passa só.